pessoal, estamos de volta para tratar sobre o direito real de propriedade. Nós já falamos sobre o conceito de propriedade, já falamos sobre a função social da propriedade e também sobre a abrangência desse direito. Agora a gente segue no estudo deste, que é o principal direito real, para tratar sobre as formas de aquisição. Nós temos formas de aquisição da propriedade imóvel, nós temos formas de aquisição da propriedade móvel. Começaremos o nosso estudo pelas formas de aquisição da propriedade imóvel e uma forma especificamente, que é o registro. Registro como forma de aquisição da propriedade imóvel. Só que antes de falarmos sobre o registro, veja bem, nós vamos, nessas aulas, trabalhar as formas de aquisição. E as formas de aquisição da propriedade, elas se dividem em formas derivadas e formas originárias. As formas derivadas de aquisição da propriedade imóvel são aquelas que decorrem, podemos dizer, de um negócio jurídico ou de sucessão causa-mortes. Porque, vejam, existem duas formas de aquisição da propriedade imóvel derivada, pelo registro e pela sucessão universal. Essa forma de aquisição da propriedade imóvel, ela decorre de ato entre vivos. Ato inter vivos. E quando nós nos referimos à sucessão universal, estamos pensando em quê? Em morte, herança, exato. Portanto, causa mortes. O que essas duas formas de aquisição têm em comum, que justifica serem chamadas de derivadas, é que nos dois contextos, nós tínhamos uma pessoa que era proprietária desse bem e, seja em razão de ato inter vivos ou causa-mortes, essa propriedade está sendo transmitida a outrem. Por isso, derivada. Por isso, derivada. O direito de propriedade era exercido por um indivíduo específico ou um grupo de indivíduos, não interessa. E saiu deste para um outro, chamado adquirente. Percebeu? Houve transmissão. Essa transmissão da propriedade que faz com que essas duas formas sejam classificadas como derivadas. É como se enxergássemos que aqui teremos ao menos dois sujeitos. Dois sujeitos. Na derivada por ato inter vivos, nós teremos aqui um sujeito chamado alienante e outro chamado adquirente. Alienante versus adquirente. E aí você anota. Dois sujeitos. E na sucessão causa-morte, da mesma forma. Nós temos aqui também dois sujeitos. Um que é o autor da herança, autor da herança, e o outro que é o herdeiro ou legatário, que é o sucessor. Observe, a propriedade pertence a um sujeito, é titularizada por um sujeito, em razão da morte é transmitida a outrem. A propriedade é titularizada por um sujeito e, em razão de ato inter vivos, é transmitida a outrem. Transmitida. Derivada. Forma de aquisição, derivada. Nessas formas de aquisição originárias, não há transmissão. Não há transmissão. O proprietário não quer transmitir a propriedade para outrem.
O proprietário não morreu e, em razão da sua morte, foi transmitido aos seus sucessores. Não, não. Não tem transmissão. O ato, unilateralmente exercido por determinada pessoa, fez com que se tornasse proprietário do bem. É o caso do usucapião. Ou um fenômeno decorrente da natureza, sem contribuição de ninguém, fez com que a minha propriedade aqui ribeirinha aumentasse. Aluvião, avulsão, não há relação entre pessoas, seja intervivos ou causa-mortes. Não há transmissão. Um fenômeno natural fez com que eu adquirisse a propriedade. O exercício unilateral, a prática unilateral de um ato fez com que eu adquirisse a propriedade. Por isso, originária, não tem transmissão. Nós vamos começar o nosso estudo falando sobre o registro, né? E, vou ser bem sincero com vocês, nós não vamos falar sobre a aquisição da propriedade por sucessão, porque isso aqui é matéria de direito das sucessões, né? Nós temos um livro inteiro no Código Civil para tratar sobre o direito das sucessões. Sobre o direito das sucessões. E a gente vai fazer isso em momento oportuno. Ok? Mas, para você compreender a aquisição derivada da propriedade por sucessão universal, eu quero que você compreenda que esta forma de aquisição, ela decorre da morte. Decorre, vou puxar aqui um link aqui em cima, tá? Decorre da morte. E aí, eu preciso que você saiba, isso a gente trabalha com maior profundidade em direito das sucessões, que a aquisição da propriedade, em razão da morte, se dá exatamente no momento da morte. Isso se deve a um princípio chamado princípio de droit, escreve-se droit sesine, escreve-se saisine. Esse princípio de droit sesine é o que determina que a propriedade da herança, e a herança é um bem imóvel, é adquirida em razão da morte no exato momento da morte. No exato momento da morte. Porque o legislador vai nos dizer que a sucessão ela é aberta no exato momento da morte, e nesse momento a propriedade da herança é transmitida aos herdeiros. Propriedade, nós estamos falando de propriedade. Propriedade. A herança é bem imóvel. Professor, o que eu preciso gravar aqui na minha mente, de forma objetiva? A aquisição da propriedade por sucessão, causa mortes, acontece no exato momento da morte, independentemente de qualquer ato administrativo ou judicial. Beleza? Perfeito? Aí os maiores detalhes a gente vê em direito das sucessões. Mas para direito das coisas você precisa guardar isso. A aquisição da propriedade em razão da morte, que é forma de aquisição derivada, acontece no exato momento da morte, independente de qualquer ato jurídico ou administrativo. Ah, professor, então você está falando que não precisa de inventário? Pô, é óbvio que precisa. É óbvio que precisa do inventário. Só que o inventário serve para regularizar o direito que eu já adquiri no momento que meu pai morreu. No momento em que meu pai morreu, no exato momento em que ele morreu, eu me tornei proprietário. O inventário serve para quê? Para regularizar esse direito que eu já sou titular. Princípio de droit sesine. Registro. Aquisição da propriedade pelo registro. Primeiro ponto aqui
da nossa matéria sobre aquisição do domínio. Registro, forma derivada de aquisição da propriedade imóvel que decorre de negócio jurídico. Meus caros, quando estamos aqui falando sobre o registro como forma de aquisição da propriedade imóvel, estou, por exemplo, tratando daquela situação em que você comprou o seu imóvel, você passou no concurso público, está começando a ganhar dinheiro a rodo e vai finalmente comprar o seu imóvel. Fez lá um contrato de compra e venda. Pagou. Você é dono? Ainda não. Será dono quando? Quando registrar. Então, aquisição por registro decorre do quê? Do negócio jurídico. Negócio jurídico. Contratos. Contratos em geral. Perfeito? Existem vários contratos que culminam na aquisição da propriedade, né? Inclusive propriedade imóvel. Pode ser um contrato de doação, pode ser uma dação em pagamento, pode ser um contrato de permuta, né? Eu usei como exemplo a compra e venda. Ganhando dinheiro, bastante, vou comprar o meu imóvel. Perfeito. Você vai comprar o seu imóvel. Guarda consigo. Guarda consigo. No direito brasileiro, o contrato não transmite propriedade. É isso aí mesmo. Isso mesmo que você ouviu. No direito brasileiro, o contrato não transmite propriedade. Você assinou um contrato comigo, através do qual estou te vendendo o meu imóvel. Eu tenho uma casa e eu estou te vendendo. E aí nós fizemos um contrato bonitinho. Fizemos um contrato no esquema. Como esse imóvel custa mais do que 30 salários mínimos, em observação do artigo 108, nós fizemos uma escritura pública. Fomos lá no cartório de notas, sentamos perante o tabelião e fizemos ali uma escritura pública. Uma escritura pública, porque o legislador, no artigo 108, nos diz que os negócios jurídicos que envolverem alienação de bem imóvel, de valor superior a 30 salários mínimos, dependerão para a sua validade de escritura pública. Então, para que o nosso contrato seja válido, fomos lá no tabelião, fizemos escritura pública, show de bola. Você me pagou os R$400 mil à vista, cara. Agora você é dono, né? Não. Você não é dono, não. Você ainda não é proprietário do imóvel. Como não, professor? Nós já assinamos um contrato, eu já tenho uma escritura. Eu já te paguei. E está me falando que eu não sou dono? Não, você não é dono. Sabe por que você não é dono? Porque no Brasil, o contrato não tem aptidão para transmitir domínio. Então, para que serve um contrato de compra e venda? O contrato é fonte de obrigações. No momento em que firmamos esse contrato, você está obrigado a me pagar o valor e eu estou obrigado a te transmitir o domínio. Mas o contrato, por si só estabelece a obrigação. Minha e sua. O meu crédito, o seu crédito. Ponto. Não transmite domínio. Não transmite domínio. Ok. Então eu fiz o meu negócio jurídico, válido, por meio de escritura pública. O valor foi pago. Em que momento que eu, comprador adquirente, me torno dono? Me torno proprietário do bem imóvel. Quer saber em que momento? No momento em que você registrar. No momento em que levar essa escritura pública num cartório de registro de imóveis e essa escritura for lançada na matrícula. Agora você é dono. Agora você é dono. Vem para a lei.
Artigo 1227 do Código Civil. Os direitos reais sobre imóveis. Direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro. Os direitos reais sobre imóveis transmitidos, portanto, aquisição derivada, por ato entre vivos, porque o direito real sobre imóvel transmitido por causa morte, em que momento que é adquirido? Na morte, né? É isso? Princípio de Sezine? Em que momento que eu me torno dono da herança que meu pai deixou? No exato momento que meu pai morreu. Beleza. Agora, eu estou te vendendo. Em que momento que você se tornará proprietário? No registro. Registro no cartório de registros de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos nesse código. Então, algumas observações que nós podemos fazer. Primeiro, direitos reais sobre imóveis, tá, meus amigos? Direitos reais sobre imóveis. Os direitos reais sobre imóveis são transmitidos por derivada, não é aquisição originária, aquisição derivada, por ato entre vivos, só com o registro. Só com o registro. Por que todos esses destaques são importantes? Porque se o bem for móvel, aí a história muda. A gente vai ver daqui a algumas aulas que a propriedade do bem imóvel é adquirida por ato entre vivos com a tradição. Não é com registro, é com a tradição. Então, imóvel. Segundo detalhe, transmitidos. Por quê? Porque a gente sabe que existem formas originárias de aquisição. A cessão industrial, a cessão natural, uso capião. Beleza? Por ato entre vivos. Por que me importa saber que é entre vivos? Porque a propriedade adquirida por causa morte é adquirida no exato momento da morte. Não é no registro, é na morte. Só se adquirem com o registro no cartório de registros de imóveis. Artigo 1245. Primeiro que fala especificamente sobre a aquisição por registro. Transfere-se, olha só o que apareceu aqui de novo, hein? Transfere-se entre vivos, a propriedade do bem imóvel, é o capítulo, tá? A propriedade imóvel. Imóvel. Precisa falar, porque está no título. Transfere-se entre vivos a propriedade imóvel mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Aí você divide a sua mente. Uma coisa é o contrato que você fez. Uma coisa é o contrato que você fez comigo, contrato de compra e venda. Esse contrato, para a sua validade, depende de escritura pública, cartório de notas. Por isso eu posso te contar um segredo. Tá? Não sai corrigindo os outros, não, porque às vezes eles falam sem saber, né? Aí você vai ficar parecendo chato. Mas posso te contar um segredo? Se você tem a escritura, não necessariamente você é dono, tá? Tem muita gente que fala assim, eu sou proprietário de um bem imóvel, sou proprietário de um imóvel e tanto sou que eu tenho uma escritura. A escritura está no meu nome, beleza. Se de fato o que você tem é uma escritura e só dono, você não é. Ah, não, professor, não. Então, de que vale essa escritura? Essa escritura pública fez com que o contrato que você firmou se tornasse um contrato válido.
Se a escritura não me faz dono, em que momento que eu me tornarei proprietário? Quando você pegar essa escritura, levar no cartório de imóveis da circunscrição do bem e registrar. É um outro ato cartorial. A escritura pública, um ato normalmente realizado em cartório de notas, é o que valida o contrato. O registro, um ato realizado no cartório de registro de imóveis, e aí só pode ser um, que é o da circunscrição do bem imóvel, é o que efetivamente transmitirá a propriedade. Transfere-se entre vivos a propriedade do bem imóvel mediante o registro. Registro do quê? Do título translativo. Professor, que título translativo é esse? A escritura. Se você tiver só a escritura, você não é dono. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa escritura, que é o título translativo, e registrar. Onde? No cartório de registro de imóveis. Olha que interessante os parágrafos desse artigo 1245, pessoal. Olha só que interessante os parágrafos desse artigo 1245. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título... Ah, você sabe, né? Você pagou o dinheiro para mim, né? Você já está com a escritura pública. Que legal, você já me pagou, você já está com a escritura pública. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono. Eu, Stanley, sou vendedor. Alienante. O imóvel é meu. Está no meu nome? É meu. Você é o comprador, adquirente. Nós firmamos um contrato, escritura pública. Você me pagou, beleza? Ok. Enquanto não registrar essa escritura pública no cartório de registro de imóveis, o alienante, Stanley, vendedor, continua a ser havido como dono. Por quê? Porque a propriedade só transmite no registro. O contrato não tem aptidão para transmitir domínio. Parágrafo 2º. Veja bem, fizemos o contrato, registrou, está no seu nome. E agora surge aqui uma ação reivindicatória, alguma coisa, para tentar anular esse registro. O contrato e, consequentemente, anular o registro. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono. Fizemos aqui o contrato, escritura pública, pá, levou, registrou. Ah, registrou? Agora você é dono. Você é dono. Porque está no seu nome, está lá registrado. Você é o dono. E aconteceu que depois eu ou alguma outra pessoa, por exemplo, algum credor que eu fraudei por meio desse contrato, e você sabidamente participou dele, né, vem e ajuiza uma ação para anular o contrato que nós celebramos, ação essa que, se reconhecida, vai culminar no cancelamento do registro. Ah, é? Beleza. Enquanto não se promover por meio de ação a decretação da invalidade do registro, meu caro, enquanto o registro não for cancelado, o adquirente continua a ser dono. Por quê? Porque está no nome dele. O registro faz presunção de propriedade. É isso que a gente precisa compreender. O registro faz presunção de propriedade. Se nós temos um contrato, escritura pública, um contrato que já foi pago, você já está morando lá, mas ainda não registrou, eu, vendedor, sou o dono. Juridicamente, eu, vendedor, sou o dono. Por quê? Porque é o meu nome que está no registro. E o registro faz presunção de propriedade. Registrou. Agora você é o dono. Aparece alguém questionando o nosso contrato, etc. Enquanto o registro não for cancelado, você é o dono.
A aquisição da propriedade imóvel por ato entre vivos acontece no registro. Qual que é a razão disso? Sem dúvida, a publicidade. A preocupação do legislador aqui, meus caros, é segurança jurídica. Imóvel é um bem que geralmente tem alto valor. Imóvel é um bem que geralmente tem alto valor. E lá no registro, lá na matrícula do imóvel, eu tenho toda a vida desse imóvel. Quem foram os proprietários ao longo dos anos, se teve alguma hipoteca, se teve alguma penhora, alguma constrição, isso a gente vai percebendo. Vai estar lá, marcada. Então, dá publicidade. Dá publicidade. Não se esqueça, escritura pública não se confunde com registro. Escritura pública dá validade ao contrato. Registro transmite a propriedade. E o registro é o que vai fazer presunção da propriedade. Presunção que é iuris tantum. Por que a presunção é iuris tantum? Porque ela é relativa, né? Comporta prova em contrário. É o que acontece, por exemplo, nos embargos de terceiro. O imóvel nunca foi registrado no seu nome. Mas a gente já tem um contrato válido, que você pagou, belezinha, pá, só que ele está no meu nome, eu estou devendo Deus e o mundo. Aí o juiz puxou a capivara do Stanley, encontrou, opa, o Stanley tem uma propriedade imóvel, vamos penhorar para garantir o pagamento. Aí chega lá o oficial de justiça na sua porta. Eu gostaria de informar que esse imóvel está penhorado por conta de uma execução ajuizada contra o proprietário. E este imóvel vai garantir o pagamento. Aí você, como assim? Já tem anos que eu fiz esse contrato, o contrato é válido, eu já paguei. A presunção é de que eu sou o dono, porque está lá meu nome. Você vai ter que embargar de terceiro, você vai ter que opor lá os embargos de terceiro para provar excelência. Apesar do nome do Stanley estar lá no registro, esse imóvel já foi alienado. Tá? É meu, fulano de tal. Tá? Eu reconheço que eu não fiz o registro, então eu não dei publicidade do meu ato, mas ele é meu, eu não posso responder por um ato que não causei, por algo que eu não cometi. Então, o registro faz presunção. Iuris tantum. Por quê? Porque comporta prova em contrário. Comporta prova em contrato. E aí, para fechar esse bloco só sobre registro, porque aí depois a gente fala sobre o usucapião, né? Para não ficar picado. Os dois últimos artigos que tratam sobre o registro, artigo 1246, 1247, vamos à leitura concluindo assim esse bloco. O registro é eficaz desde o momento em que apresentar o título ao oficial do registro e este prenotar no protocolo. Tá? Professor, esse artigo tem relevância? Sim, é um artigo muito simples, né? Mas, de vez em quando, ele cai no concurso, de que forma? O que transmite a propriedade é o registro, né? Não é? Perfeito. O que o legislador está falando aqui para nós, meus caros, é o seguinte. No momento em que você chegou lá no cartório, com o título translativo, entregou, pediu para registrar, protocolou, você é o dono, tá? Você é o dono. Ainda que amanhã você retire ali uma certidão de matrícula e o seu nome não apareça ainda, mas você já tem o protocolo, então você já é o dono. É isso que o legislador está falando. Então você não pode ser prejudicado pela morosidade. O que você tinha para fazer, você já fez. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial e este protocolar. Beleza? Não é desde o momento em que aparecer o nome do adquirente na certidão de matrícula. Não, desde o momento em que for protocolado o título translativo. E concluindo, 1247, se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título de terceiro adquirente. Ok?
Falamos aqui nesse bloco rápido de meia hora, falamos sobre a aquisição da propriedade imóvel pelo registro. Voltaremos no bloco subsequente para falar sobre a usucapião. Outra forma de aquisição da propriedade, mas aí forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Ok? Até daqui a pouco, na próxima aula. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Clique like.